Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Continuaremos agora a nos debruçarmos sobre a terceira parte da obra. Estamos estudando as leis morais. E chegou o momento de iniciarmos o 11º capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Hoje nós vamos estudar as questões que vão de 873 até 855. E essas questões compõem dois itens deste capítulo 11: o item Justiça e Direitos Naturais e o item Direito de Propriedade, Roubo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, como é de hábito, vamos à nossa prece inicial. Vamos todos nós, então, nesse momento, buscarmos juntos a imagem mental do Divino Amigo Jesus, preenchendo assim nossos pensamentos com a imagem de Jesus, muito bonito, estando próximo de nós, trazendo consigo a companhia de nossos anjos da guarda e nos preparando mais uma vez como terreno fértil sobre o qual deve cair a semente de seu Evangelho. Amado Mestre, possamos todos nós sermos então intuídos e protegidos pela luz do seu Evangelho e dos ensinamentos das obras básicas codificadas por Allan Kardec. E que assim tenhamos, Senhor, um vislumbre do caminho no bem a ser trilhado por todos nós e a força necessária para de fato trilhá-lo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Desse modo, então, meus amigos, estamos prontos para iniciar esse estudo, o nosso estudo de hoje, do capítulo 11 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que existe uma relação entre os capítulos do livro, né? Nós estamos estudando aqui os deveres do homem para com o próximo, e assim como a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e caridade está dentro desse contexto dos deveres que nós temos para com o próximo. Bom, então esse capítulo 11 é composto pelos itens justiça e direitos naturais, direito de propriedade e roubo. Aqui é um item só, apesar de estar separado aqui por um pontinho, né? Isso é um pequeno deslize da edição do livro, né? Mas direito de propriedade e roubo é um item só. E depois, caridade e amor ao próximo. E por fim, amor materno e filial. Então, esses itens compõem o capítulo. A gente percebe aqui justiça, né? Já no primeiro item, caridade e amor nos itens finais. E desse modo nós temos a ideia de justiça, de amor e de caridade preenchendo todo o capítulo 11. Antes mesmo de iniciarmos esse capítulo 11, questão 873, vale a pena explorar um pouquinho a relação que existe entre a lei de liberdade, que nós acabamos de estudar, e a noção dessa lei de justiça, amor e caridade que nós iniciaremos agora. Bem, a noção de justiça, de amor e de caridade, ou as noções, né, de justiça, de amor e de caridade, estão intimamente ligadas à questão da ação livre, à questão do livre-arbítrio, à questão da liberdade em geral. Já que o homem de bem, deve dirigir seu livre-arbítrio em direção da justiça, do amor e da caridade. Eis a liberdade real, escolher o bem. O bom uso do livre-arbítrio, nós vimos no capítulo anterior, consiste justamente nas escolhas que nos colocam a par do Evangelho de Jesus, a par da lei natural, a par da lei divina, que nos colocam em consonância com a lei divina, em consonância com o Evangelho do Cristo, em consonância, né, com a lei natural que nós estamos estudando aqui em O Livro dos Espíritos. E não poderíamos deixar de pensar em Jesus como sendo o expoente máximo dessa conduta livre e, ao mesmo tempo, livre
em comunhão com a lei de justiça, de amor e de caridade. Nós temos algumas passagens do Novo Testamento que são realmente muito marcantes para a observação de como um espírito pode ser espiritualmente, ou um homem, né, como Jesus, espírito encarnado, pode ser espiritualmente livre, mesmo diante de certas circunstâncias terrenas. Jesus dizia: Eu sou um com o Pai. Nós gostamos sempre de lembrar da passagem do Jardim das Oliveiras, quando Jesus está muito próximo de ser preso e Judas se aproxima, o entregando, e ele oferece ali a Judas uma pergunta, que é uma pergunta que cabe a todos nós, em muitos momentos de nossas vidas como cristãos. Jesus pergunta a Judas: A que vieste, amigo? É uma pergunta que remete não só àquele momento da entrega de Jesus aos seus futuros executores, mas também à conscientização a respeito de nosso papel enquanto cristãos. No, no sentido mais profundo da pergunta, era isso que Jesus dirigia a Judas: A que vieste? Por que você veio ser meu discípulo? Por que você se juntou a mim? O que foi na minha mensagem que te tocou? Foi a possibilidade da tomada do poder pela força? Foi a possibilidade, né, bélica? Foi o que que foi que tocou o seu coração na minha mensagem? Certamente não foram essas coisas. Portanto, meu modo de agir é outro, não pode ser esse. É uma pergunta profunda para Judas. E depois a violência de Simão Pedro para com um dos guardas romanos, e Jesus o orienta: guarda a tua espada, aquele que fere pela espada será ferido. E depois, né, restitui a saúde, cura a orelha cortada do guarda romano. Então vejamos, Jesus era o homem que estava sendo traído por um discípulo, que estava sendo preso, que sabia o que aconteceria na sequência, e mesmo assim era suficientemente livre, ou melhor dizendo, é melhor trocar a palavra até, né? Suficientemente não. Era plenamente livre, ao ponto de não se sentir de forma alguma incomodado pela circunstância terrena e oferecer um ensinamento de progresso espiritual a Judas, um ensinamento de paz a Simão Pedro, a restituir a condição do soldado romano, de continuar na sua tarefa de soldado, restituindo-lhe a saúde do corpo. E, embora estivesse literalmente preso a uma circunstância terrena, ele era suficientemente ou plenamente livre para seguir a lei de Deus, para fazer o melhor que a situação lhe permitia. O melhor para si mesmo, inclusive, sendo pacífico no momento em que estava sendo preso. E o melhor para todos os que estavam presentes, mostrando que a cada um o melhor caminho a ser seguido. Jesus estava preso, segundo as condições terrenas, mas era plenamente livre em sua condição espiritual, plenamente dono da situação. E eis aqui a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está na observância da lei de Deus, está no livre-arbítrio que assim o deseja e que assim o faz, estar em plena consonância com a lei divina o tempo todo. Então, o livre-arbítrio escolhe o tempo todo a lei de justiça, de amor e de caridade, que, como nós já dissemos aqui em nossos estudos, ela é um resumo das outras leis morais que nós acabamos de ver, né? As leis morais acabam como tendo uma ressonância muito forte na lei de justiça, de amor e de caridade. Se agirmos com justiça, amor e caridade o tempo todo, estamos no cumprimento de todas as leis morais. Inclusive, nós veremos isso ao final, né, dessa questão desse item, desse primeiro item, justiça e direitos naturais.
nós veremos a definição do homem justo. E lembraremos nesse momento a respeito de Jesus que nós estamos citando aqui nessa passagem de abertura, né, do nosso estudo de hoje, que serviu para ilustrar essa forte relação da liberdade plena com o cumprimento da lei divina. E para a gente concluir, liberdade plena para o espírito existe unicamente apenas na comunhão plena com a lei divina. Toda vez que nós nos afastamos da lei divina, nós nos tornamos escravos das nossas atitudes dissonantes da lei divina. Escravos no sentido de que nós viveremos consequências através da lei de causa e efeito, que são consequências essas que não foram escolhidas diretamente por nós, elas foram escolhidas porque nós escolhemos agir de forma contrária à lei, aquilo que previa ou que prescrevia a lei divina. Então sofreremos consequências. Enquanto que toda vez que nós agimos no bem, na justiça, no amor e na caridade, nós produzimos para nós um futuro de liberdade cada vez maior. Como já usamos a imagem uma vez, né? Nós somos crianças no parquinho, depois, conforme nós vamos crescendo, nós vamos ganhando graus de liberdade maiores, e assim acontece também com a vida espiritual. Toda vez que a gente consegue agir em conformidade com a lei de justiça, amor e caridade, e a gente sedimenta isso na nossa atitude, transformando disso um hábito, a gente vai ganhando graus maiores de liberdade para as nossas ações, né? Muito bem, então vamos ao começo do nosso estudo, questões 873 e 874 são questões que fazem a relação entre a justiça e direitos naturais, né? Justiça e direitos naturais, a gente vai ver relação entre justiça e direitos. Existe essa relação e a gente vai começar a perceber isso nas questões 873 e 874. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessas questões. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Todo ser humano tem um sentimento de justiça. A gente olha para uma coisa e a gente é capaz de identificar se aquilo é justo ou não. Um sentimento diz para a gente que aquilo é uma injustiça, muitas vezes, né? A gente olha para um quadro e aquilo não cai bem, não é bem aceito. A gente está percebendo que aquilo não é uma justiça. E a pergunta é: isso vem da natureza, vem de Deus ou vem do homem? Ou é algo cultural que o ser humano aprende em suas relações com outros homens? É algo natural, segundo o ensinamento do Livro dos Espíritos, tanto que a gente se revolta à simples ideia de uma injustiça, que é o que a gente dizia, né? Agorinha mesmo. A gente olha para um acontecimento, para um fato, para um quadro da vida, e aí a gente já vê que aquilo não está de acordo com o que deveria ser, né? Segue a resposta dizendo que o progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça, mas não o dá. Portanto, a gente progride e desenvolve esse sentimento. Mas nem mesmo o progresso, esse progresso moral que é adquirido na sociedade terrena, nem mesmo esse é a causa do sentimento de justiça. A causa é Deus. Deus colocou no coração do homem. E aí uma explicação no final da resposta, né? É por isso que frequentemente homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, aqui a gente tem uma outra coisa, né? Não é necessária cultura. O sentimento de justiça é desvinculado da cultura, é desvinculado do conhecimento, é desvinculado do conhecimento no sentido do conhecimento, digamos assim, até mesmo do conhecimento cultural, acadêmico, né? Ele é desvinculado. Uma pessoa muito simples, sem muito estudo,
pode e terá um sentimento de justiça equivalente ao das outras pessoas, obviamente tratando-se do contexto terreno, né? Então, aqui a gente começa a perceber que o sentimento de justiça é algo natural. Muito bem, sigamos, né? Então, justiça e direitos, lembrando que se tratam de justiças e direitos naturais. Portanto, acabamos de identificar que a justiça é algo natural, é algo que Deus deu ao homem. Esse sentimento é íncito no espírito. Sigamos. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Então, olha aqui, né? Primeiro problema colocado aqui. A justiça é algo natural. Por que que o entendimento humano, por que que as pessoas, nem todas as pessoas entendam como justas as mesmas coisas? É porque a esse sentimento se misturam paixões. Ou seja, o sentimento de justiça, que é algo natural, está mesclado com algumas coisas que vêm com o progresso humano. E o progresso moral nem sempre está a par do progresso do espírito, né? O espírito pode crescer muito na área da inteligência, muito na área do conhecimento e pouco na área do progresso moral. E conforme ele vai progredindo, conforme ele vai estando em um planeta, né, que passa de mundo primitivo para provas e expiações, para regeneração, ele vai convivendo com essas suas paixões. Nós vamos estudar ainda as paixões de forma mais detida aqui no Livro dos Espíritos, né? Vai virar o estudo na sequência. Então a gente tem um sentimento de justiça, ele é mesclado, ele é ali misturado com as paixões humanas que acabam por alterar esse sentimento natural de justiça, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. As pessoas acabam tendo uma falsa interpretação a respeito do fato que a vida lhe apresenta, a respeito daquilo que está sendo apresentado. E aí a pessoa não vai entender a justiça de forma como o sentimento natural poderia lhe apresentar. Então, é um problema humano, não é um problema da lei. Com isso, a gente passa a entender por que que certas pessoas acham que uma coisa é justa e outras não acham. Porque a gente de uma certa forma se deixa levar pelas nossas paixões, né? Então, a gente pode seguir aqui o estudo passando para a questão de número 875, perdão. E a partir de agora a gente já vai começar a trabalhar com a definição de justiça, que é uma definição que mexe muito com o nosso interior, mexe muito com o nosso, com o nosso conhecimento, né, a respeito da lei divina e que vale muito a pena a gente parar e refletir a respeito, né? Pergunta Kardec como se pode definir a justiça. E a resposta diz que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É isso que é a justiça natural. Nós movermos nossas forças no sentido do respeito do direito de todos. E aqui está, por fim, a união dos dois conceitos que nós iniciamos, sobre os quais nós iniciamos o estudo, né? Lembrando sempre, voltando aqui, que o título é Justiça e Direitos Naturais. Nós passamos aqui pelo sentimento de justiça que é natural ao homem, entendemos porque compreendemos, né? Porque nem todos entendem a justiça da mesma forma. E aqui nós, na definição de justiça, nós vemos que a justiça consiste no respeito do direito dos demais. E notemos como que o livro dos Espíritos é de uma sabedoria muito grande, porque
Kardec não pede uma definição do que é o direito, mas ele pede uma determinação do que é o direito. O que determina o direito? Kardec não quer saber o que é o direito, né? Mas ele quer saber o que determina o direito. Porque é um problema que surge logo na sequência. Justiça é respeito ao direito? Como é que eu vou determinar o direito de todas as pessoas? Então, nós temos duas orientações para a determinação desse direito. A primeira determinação é a lei humana. Aqui no Brasil, nós temos um código civil que nós devemos seguir. Somos brasileiros, vivemos dentro da sociedade de um país, só formamos uma nação, então nós devemos seguir o código, a lei humana, a lei civil brasileira. Quando nós mudamos de país, nós passamos a respeitar as leis daquele país no qual nós estamos. E uma e uma um exemplo muito interessante de percebermos, né, é que aqui no Brasil nós dirigimos por um lado da rua e na Inglaterra pelo outro. A lei de trânsito é diferente. Então, a gente muda o país e a gente passa a observar o direito do outro, para que nós possamos nos locomover bem, para que possamos transitar bem no Brasil, nós transitamos de um jeito. Na Inglaterra, nós transitamos de outro. O bom da lei natural e da lei divina é que é uma lei só para o trânsito da convivência das criaturas o tempo todo, em todos os lugares. É uma lei só, né? Com certas especificidades para o mundo primitivo, outras especificidades para o planeta de provas e expiações, outras ainda para o mundo regenerador e assim por diante. Mas no fim, a lei divina, a lei natural é uma lei só. E o trânsito dentro dessa lei divina, ele ocorre no sentido da liberdade, sempre, mas na observação da lei de justiça, amor e caridade, que é aqui a, o grande resumo, né? O corolário, digamos assim, de todas as outras leis morais. Então, de um lado, a lei humana nos guiando, do outro lado, a lei natural. Somos espíritos encarnados, vamos ter que respeitar a lei humana no contexto em que vivemos. No entanto, a lei natural se sobrepõe, assim como se sobrepôs no exemplo que nós falamos, que nós trouxemos aqui sobre Jesus. Jesus, usando da lei natural, a lei de justiça, amor e caridade, na orientação de um contexto material. Isso é, esse é o exemplo máximo que nós temos, é mesmo o Cristo, né? É o Cristo nos ajudando a conviver aqui na Terra. Então veja só, a lei humana traz direitos mutáveis. Então, e Kardec até coloca na resposta aqui dos espíritos, né? A gente vê que as leis de hoje não são as mesmas leis da Idade Média. As leis da época de Kardec não eram as mesmas. Portanto, são direitos mutáveis que são previstos na lei humana. Então, a lei humana vai se modificando e a lei mais antiga mostrava direitos que hoje para nós parecem monstruosos. E os de hoje parecerão monstruosos para as pessoas que viverão num planeta de regeneração, né? Então, nem sempre ela está de acordo com a justiça. A lei, ou perdão, meus amigos, o direito prescrito pela lei humana nem sempre está de acordo com a justiça, mas que justiça? A justiça divina, a justiça da lei natural. É isso que está aqui nessa frase. A frase pode confundir algumas pessoas, né? Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ora, se. Porque pensemos por um instante, se eu tenho um Código Civil que prevê um direito e eu sigo esse direito, como ele não pode estar de acordo com a justiça? Ele está de acordo com a justiça humana, que é mutável, que é uma justiça que vai mudando com o tempo. Mas ele não está de acordo, nem sempre está de acordo com o direito com a justiça, perdão, divina.
Esse direito prescrito pela lei humana nem sempre está de acordo com a justiça divina. E a gente pode citar aqui também de passagem um exemplo que é um exemplo vivido por todos nós, né? Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mulheres não tinham direito a voto. E nós acabamos de ver aqui que, pela justiça natural, os homens e as mulheres têm direitos iguais. Acabamos de estudar isso há pouco tempo, né? Diante da justiça divina, homens e mulheres são espíritos que têm direitos iguais. Agora, a lei terrena, em algum momento, disse que as mulheres não tinham direito a voto, portanto, ela está sendo injusta do ponto de vista da justiça natural, da justiça divina. Então, vejamos, né? Termina a resposta dizendo que o direito humano regula apenas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então, sim, a gente tem um Código Civil, ele tem ali as suas leis, os direitos preservados e tudo mais, mas naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nem todas as situações estão sendo contempladas ali pelo nosso Código Civil, o que não acontece em relação à lei divina. Todos os atos, todos os pensamentos, todas as intenções, como nós vimos, todas as sensações, as emoções, todas elas da forma como nós interpretamos, da forma como nós reagimos ao meio, tudo isso é o tempo todo avaliado pela lei divina. Então, a lei humana nós podemos escapar com alguns gestos, com alguns hábitos, com alguns comportamentos que são individuais, particulares. A lei divina não. Continuemos então, porque a questão 876 ainda vai tratar a respeito dessa questão da definição, porque Kardec segue, né, com a linha de pensamento, perguntando se a gente puser de lado, né, aquilo que a lei humana consagra, ele fala, vamos esquecer um pouquinho a lei humana. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Porque a base da justiça segundo a lei humana são direitos mutáveis, que vão se modificando com o tempo. E segundo a lei natural, como é que eu vou me orientar? Qual é o grande mandamento da lei natural? E a resposta é maravilhosa, porque ela aponta mais uma vez para o ensinamento de Jesus, que diz o seguinte: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Esse é o grande princípio da justiça segundo a lei natural, relembrado pela doutrina espírita. Então a gente pode até parar aqui por alguns instantes para a gente refletir sobre essa passagem, porque ela é uma das passagens mais importantes do Livro dos Espíritos, principalmente nessa identificação de critérios morais. Nós já vimos que é uma lei natural, a justiça é algo natural em nós, a noção de justiça, a identificação da justiça, a definição de justiça como sendo respeito ao direito das outras pessoas e agora a descoberta do que é o direito das outras pessoas diante da lei natural. Então, como eu identifico o direito do outro? O direito do outro é aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. É a primeira vez e talvez única vez na história humana em que o grande destaque da ação está antes da ação na observação do outro, né? Eu preciso levar em consideração o outro antes de eu agir. E da mesma forma, é uma via de mão dupla, né? Porque no mesmo momento em que eu considero o outro, eu tenho a mim mesmo como o grande critério de avaliação. Ou seja, é aquilo que eu quero para mim, o que eu devo fazer para o outro. Vejamos como segue a resposta. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Pronto, a regra está em nós.
E no que diz respeito à justiça de convivência, principalmente nesse mundo material, basta consultar o próprio coração. Qual é o direito do outro? Aquele que eu, de livre e espontânea vontade, considero como sendo direito para mim mesmo. Na incerteza de como se deva proceder para com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Então, eu não sei exatamente o que eu devo fazer para outra pessoa. Então, o que eu gostaria que fizessem para mim? Eu me coloco no lugar do outro e digo o que eu gostaria que fosse feito para mim nessa circunstância. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Bom, então, é, a gente tem aqui até mesmo essa dica para incerteza, né, sobre o que fazer, e é o grande móvel aqui das ações terrenas. Allan Kardec comenta na sequência que o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que não é a mesma coisa, né? Então, veja que há, aqui como nós dizíamos agora há pouco, eu considero o outro, mas tenho a mim mesmo como critério, é uma via de mão dupla. O que eu gostaria que fosse para mim, é isso que eu devo dar ao outro, e não o contrário, né? Kardec encerra aqui essa questão com o seguinte comentário: a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo, que é o que comentávamos agora há pouco, né? O critério sou eu, o critério sou eu. Mas acontece que eu considero antes o outro, eu considero a existência do outro. Ou seja, eu saio daquele âmbito restrito do egoísmo, porque desejar para mim é fácil. É fácil desejar as coisas para mim. Eu posso desejar para mim o que eu quiser. Agora, eu tenho que dar na mesma proporção ao outro. Quando eu considero o outro, aí então eu estou rompendo com as amarras do egoísmo, com as amarras do desejo único e exclusivo para mim mesmo. Agora, eu ofereço ao outro tudo aquilo que eu julgo que eu mesmo mereço. E assim eu tenho a ideia do que é direito meu e do que é direito do outro. Esse é um aprendizado íntimo, é um aprendizado que passa por reflexões profundas, por reflexões sérias, em que a gente deve colocar essas reflexões a cada instante da nossa existência, porque nos relacionamentos difíceis, por exemplo, que nós temos, fazer esse tipo de consideração é algo maravilhoso, é algo notável, porque esse tipo de consideração nos leva ao entendimento, à compreensão do quadro do outro. A gente tem pessoas que convivem dentro de um mesmo contexto que cada um de nós vive, e essas pessoas vão trazendo ali as suas demandas, as suas dificuldades, as suas experiências, as suas interpretações de vida, as suas paixões, como nós vimos agora há pouco. E elas são guiadas por essas experiências, por essas paixões, por essas ideologias. Então elas convivem conosco, mas não esposam os mesmos ideais que nós esposamos. E essa convivência muitas vezes vai ficando difícil, mas eu devo considerar que eu gostaria que, se eu estivesse na situação dela, eu gostaria que houvesse tempo para que eu fosse esclarecido. Eu gostaria que houvesse acolhimento para que eu fosse esclarecido com acolhimento e não com palavras rudes, não com ironias, de modo algum com violência nem verbal, física muito menos, com violência mental também não. Então, eu gostaria que eu fosse tratado desse jeito, porque dentro de muitos contextos eu também não detenho toda a experiência e todo o conhecimento.
Então veja que isso faz de nós pessoas mais compreensivas, pessoas mais aptas à convivência e ao cumprimento daquela que é a real missão de todos nós na Terra, auxiliarmos no progresso uns dos outros. Tudo isso quando a gente compreende essas duas questões aqui do livro dos Espíritos, né, que são expandidas, claro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são expandidas dentro dos quatro evangelhos, né, do Novo Testamento como um todo, muitos ensinamentos dentro do Novo Testamento a respeito desses ensinamentos de Jesus e aqui mesmo do livro dos Espíritos, né? Respeitar o direito dos demais, querer para os outros o que desejaríamos para nós mesmos. Muito bem. E aqui nós estamos falando ainda, né, a respeito de justiça, claro, a definição de justiça, estamos trabalhando o nosso entendimento sobre os direitos, mas notemos que a gente não consegue desvencilhar da ótica da lei divina a justiça do amor e da caridade. Porque quando eu coloco para o outro aquilo que eu gostaria para mim mesmo, como nesse exemplo que citamos agora a respeito dos relacionamentos, né? A gente, a gente acaba agindo de forma mais consoante com a lei com a lei de Deus. A gente acaba agindo de uma forma mais amorosa, de uma forma mais caridosa. Então, é, não dá para desvencilhar justiça de amor e caridade. Por isso que a lei é de justiça, de amor e de caridade. Para ser justo diante da ótica da lei natural, eu preciso ser amoroso e caridoso, senão eu sou injusto. E toda vez que eu for amoroso, eu sou justo e caridoso. Toda vez que eu for caridoso, eu sou também amoroso e justo. Essas coisas não se desvencilham. Nós estudamos assim, é, separadas como um recurso didático de Kardec para nos ensinar a respeito dessa lei, que no fundo é uma lei só. Justiça, amor e caridade andam juntas, elas não se separam. Vale a pena uma visita ao comentário do Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, o comentário, capítulo 71, que tem o título Justiça e Amor. Ele comenta justamente a questão 876. E a frase que ele põe na abertura é maravilhosa. Ele escreve: Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Então, justiça sim, mas justiça com amor e com caridade, porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, o tempo todo a única coisa necessária para que a vida se faça e se faça de forma muito mais eficiente para a gente aqui na Terra, né? Sigamos. A partir de agora, a questão 877, justiça em sociedade, daqui até o final desse item. Então vamos lá. O homem tem necessidade de viver em sociedade. Daí ele tem obrigações especiais. Então a gente tem um contexto aqui de vida em sociedade. Desse contexto a gente tem obrigações especiais? Claro que sim. E a primeira de todas é de respeitar o direito de seus semelhantes. Isso é o que, de certa forma, vem fortalecer o princípio já exposto, né? E isso assegura que todos nós temos aqui na Terra direitos e deveres recíprocos diante da lei natural. Segue o texto, segue o livro dos Espíritos. E o homem pode se enganar quanto à extensão do seu direito? Perdão, a pergunta não é essa, né? Podendo o homem se enganar quanto à extensão do seu direito, o que é que lhe faz conhecer o limite desse direito? Então, aqui Kardec explora o limite do direito, né? Então veja só, a gente está estudando a justiça em sociedade. Questão anterior, a gente vive em sociedade, a gente tem obrigações especiais? Tem. E a primeira é respeitar o direito do outro. Mas eu posso de vez em quando me enganar com relação ao limite do meu direito. Como eu posso conhecer melhor esse limite? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Veja que essa questão parece
só repetir o que já foi dito, mas não é bem assim, né? Quando eu vou averiguar o limite do meu direito, aqui aí se faz ainda com mais força a ideia do meu próximo, a ideia do meu semelhante. O limite do meu direito é aquele que eu reconheço como sendo o limite do direito das outras pessoas em circunstâncias idênticas à circunstância que eu vivo. Vamos seguir, porque Kardec vai colocar um exemplo aqui que é, pode clarear muito, né, aquilo que está sendo tratado. Ele vai dizer, tá, mas e a questão da subordinação na Terra? Eu muitas vezes sou subordinado a outras pessoas. Eu não tenho direito também de mandar, assim como os outros mandam em mim? Isso não é uma anarquia de todos os poderes pensar, né, dessa forma aqui? Eu preciso reconhecer ao meu semelhante aquilo que eu quero para mim. Veja a resposta. Os direitos naturais não são os mesmos. Perdão, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde daquele de condição mais humilde até o de posição mais elevada. Então, direito natural é o mesmo para todos. Esses direitos são eternos. Agora, os direitos que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. Então, olha só, nós temos circunstâncias terrenas de subordinação e de pessoas que estão no comando e de pessoas que estão subordinadas a esse comando. Essas são circunstâncias terrenas. Então, estamos falando sobre direitos estabelecidos pelo homem e direitos estabelecidos por Deus. Como que eu encontro o limite do meu direito aqui na Terra? Avaliando o tempo todo as situações nas quais eu me encontro. Se eu sou funcionário de uma empresa, eu estou subordinado a certas pessoas que gerenciam aquela empresa. E se eu estou nesse contexto, há um certo respeito que ainda é válido dentro dessa lei que está sendo colocada aqui na questão 878. Reconhecer o direito ao semelhante em circunstâncias iguais e recíprocas. Então vamos lá. Como é que eu ajo nessa circunstância? E se fosse eu o gerente? Pronto, eu inverto o lugar com ele, né? Então eu percebo que se fosse eu o gerente e que tivesse sob meu comando outras pessoas, eu gostaria que essas pessoas me respeitassem como gerente, me respeitassem como um líder, me respeitassem, né, como um líder e que pudessem, através confiar nesse meu comando. Então, o princípio da relação terrena é esse, é a inversão de papéis quando nós acharmos que estamos diante de uma injustiça. Afinal de contas, por que ele é gerente e eu não? Não importa o porquê. Importa que ele é o gerente e eu não. E ele, na posição de gerente, merece o meu respeito, merece a minha subordinação, né? Porque se fosse eu, o comandante, eu gostaria que houvesse o respeito e a subordinação, a confiança e assim por diante, né? Então, com essa questão, a gente praticamente encerra esse item e a gente tem a conclusão aqui na questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Seria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Que é um pouquinho daquilo que dizíamos com o Espírito Emmanuel agora há pouco. E também na abertura do nosso estudo de hoje, quando nos lembramos aqui da atitude de Jesus ali no Jardim das Oliveiras. E uma atitude que nos espanta bastante, porque de fato ali a serenidade do Cristo,
a sabedoria do mestre, a proteção às pessoas, a orientação às pessoas que estavam convivendo com ele, naquele que era um momento de grande dificuldade para ele. A pessoa que estava sendo ali injustiçada, que estava sendo incompreendida, que estava sendo traída, era ele. E ainda assim, ele teve aquela atitude de acolhimento para com todos, a atitude de orientação para com as pessoas, a atitude de compreensão do momento em que vivia, proporcionou ali que houvesse o mínimo de violência possível, né? Então, qual é o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? O caráter do verdadeiro justo, aquele que age como Jesus, aquele que age com justiça, também age com amor e com caridade. Um pouquinho do que a gente comentava agora há pouco, né? Então, com isso, a gente encerra esse item e podemos seguir adiante. Direito de propriedade e roubo. Então, feito essa abordagem a respeito de princípios primeiros que falam sobre a justiça terrena, Kardec coloca a questão que toca diretamente todos nós no que diz respeito à vida terrena. Talvez a posição que mais nos toque na vida terrena, que é a posição da posse, a respeito dos bens terrenos, dos bens materiais, né? Direito de propriedade, roubo. Como que se faz a justiça, o amor, né? A caridade, ou para a gente ficar mais restrito aqui no âmbito do estudo nesse momento, né? Como se faz a justiça diante do direito de propriedade e a ideia do roubo, né? Então vejamos que o item começa com o primeiro de todos os direitos naturais. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais? O primeiro de todos os direitos é o direito de viver. Então, não se pode atentar contra a vida do outro, né? É um dos 10 mandamentos, já está desde a primeira revelação. O não matarás, né? Isso não podemos comprometer a existência corporal de ninguém. Esse é o primeiro direito. Não podemos roubar a existência corporal de ninguém. Primeiro direito de viver. Não roubo a existência corporal de outro ser humano. A partir desse primeiro princípio, Kardec segue desenvolvendo, dizendo: bom, eu tenho o direito de viver, então eu tenho o direito de acumular bens que me permitam repousar quando eu não possa mais trabalhar. Não é? Olha só como é uma sequência de ideias, né? Eu tenho certos direitos, nisso consiste para mim a justiça. Eu tenho o direito de viver, viver é justo, então é justo que eu acumule bens para o meu futuro, para quando eu não possa mais trabalhar. Vejam como a lei de justiça vai ganhando aqui cada vez mais contornos da vida terrena e como a gente vai sendo capaz de raciocinar, de refletir a respeito da nossa conduta aqui, né? Isso é verdade? Pergunta Kardec. Sim, eu tenho o direito de viver, tenho o direito de acumular bens para o momento que eu não posso trabalhar. Isso é verdade, mas deve ser feito isso em família. Olha o exemplo que é usado aqui, meus irmãos. Que exemplo maravilhoso. Como a abelha, e não como o egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Acúmulos de bens? Sim, mas em família. E quando se fala em família aqui, notemos que o exemplo da abelha nos faz pensar na grande família humana e não apenas na família consanguínea. O nosso ideal de justiça é esse, o acúmulo de bens para a manutenção de todos e não apenas de alguns. É isso que é a lei de justiça divina para com a manutenção da vida humana na Terra, né? E não um direito egoísta. Porque vejam, eu tenho direito, vamos tentar colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na lei divina agora há pouco, né? Na lei natural agora há pouco. Qual é mesmo a definição de justiça que nós acabamos de ver? A definição de justiça diz que eu tenho que respeitar o direito dos outros. Bom, qual é o direito do outro? O direito do outro é aquilo que eu quereria para mim mesmo.
Como se aplica na vida terrena? Fazendo essa inversão de posições que a gente fez naquele exercício, né, de um gerente de empresa. Já sei de tudo isso. Ótimo. Agora voltemos às questões que nós temos aqui. Eu tenho o direito de acumular bens? Tenho, mas o outro também tem. O meu direito é igual ao do outro. Se todos nós temos direito de acumular bens, não dá para todos nós acumularmos todos os bens possíveis na Terra. Nós já citamos aqui que se fôssemos todos os seres humanos levar o modelo de vida norte-americano hoje, já não há mais recursos no planeta Terra. Suficientes, né, recursos naturais suficientes na Terra para que toda a humanidade, todos os 8 bilhões de habitantes, vivam o modelo de vida norte-americano. Se não dá para fazer isso, o que é que dá para fazer? Dá para a gente viver como uma colmeia. Dá para a gente viver como as abelhas. Nós trazemos, concentramos os recursos na colmeia e distribuímos da melhor maneira possível, né? De acordo com as necessidades de cada um. Não é um exercício nada fácil para espíritos em um planeta de provas e expiações. É quase impossível contemplarmos isso. É quase impossível planejarmos isso. As nossas teorias de convivência social quase não chegam a esse tipo de realização, ou não chegam a esse tipo de realização. Por isso que a doutrina moral é uma doutrina do devir, aquilo que deveria ser. E é isso que o livro dos Espíritos expõe para nós. O objetivo é a vida de colmeia, é vivermos como abelha, compartilhando tudo, satisfazendo as necessidades de todos. Há recursos naturais suficientes no planeta para satisfazer o necessário a todos. Já passamos por essa discussão em nosso estudo, não é? Para satisfazer o necessário a todos. O que passa do limite do necessário é egoísmo, né? E talvez a gente talvez tivéssemos grandes aprendizados vivendo essa experiência, né, de identificarmos o necessário e de compartilharmos o necessário todos nós, né? Sigamos. Sigamos mais um pouquinho. Questão 882. Bom, eu posso acumular bem? Posso defendê-los? Posso defender os meus bens? A esses que juntei pelo meu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? Então aqui a questão do roubo fica mais evidente, né? E Jesus disse, dai a César o que é de César. Então, nós temos aqui dois princípios: não tirar do outro aquilo que lhe pertence, também é um dos 10 mandamentos, né? Eu não gostaria que alguém retirasse de mim, não vou retirar do próximo. Dai a César o que é de César. E completou Jesus, né? E a Deus o que pertence a Deus. Então, nós temos aqui nem precisamos tecer muitos comentários, né, sobre a questão 882. Nós temos aqui diretrizes muito diretas para a vida terrena. Há um tributo que nós pagamos à vida material. Dai a César o que é de César. Existe um certo tributo que deve ser pago à vida material. Quando eu falo a respeito de tributo, eu não falo apenas sobre tributos materiais, eu não falo sobre impostos que nós pagamos apenas. Aqui no Brasil, né, falando do nosso contexto. Eu não falo apenas sobre isso. Eu falo sobre um tributo espiritual que precisa ser pago. É preciso viver a vida material. Não dá para ser espírito encarnado vivendo só a vida espiritual. Esse é o grande tributo que nós pagamos. Nós vivemos circunstâncias terrenas, vivemos âmbitos de convivência, nós vivemos as questões de linguagem, nós vivemos as questões culturais, nós vivemos as necessidades do corpo, nós vivemos as provas e expiações que escolhemos, nós vivemos a nossa necessidade de descanso, de conforto, de cuidados com a saúde para com o corpo. Nós vivemos tudo isso. Vivemos com o egoísmo alheio e com o nosso. São circunstâncias terrenas. Dai a César o que é de César. É preciso aprender com essas experiências. Sim. E ainda assim não roubar. Ainda assim não roubar. Vejamos o complemento de Allan Kardec. O que por meio do trabalho honesto, aqui está o critério moral do acúmulo e da defesa dos bens.
O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Então, aqui três direitos naturais: o direito ao trabalho, o direito à vida e o direito à defesa da propriedade material que o homem conquistou. Lembrando, né, que podemos conquistar propriedades materiais, mas que quanto mais nós detemos de bens naturais, maior a nossa responsabilidade, né, diante desses bens no que diz respeito ao bem-estar do outro. E notemos aqui mais uma vez como a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita apontam para essa necessidade de percepção do outro o tempo todo, da necessidade do outro, do direito do outro, da posição do outro, da condição do outro, para que a gente realmente esteja agindo dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Aquele que pensa assim, eu não faria isso, eu jamais faria dessa forma, eu nunca faria desse jeito, né? Ou o contrário disso, eu faria de tal modo. Ora, mas o que nós estamos estudando aqui está um pouco além de nos colocarmos no lugar do outro, não é mesmo? Eu me coloco no lugar do outro, mas como temos aprendido com expositores espíritas, inclusive, né? Aprendizado muito útil, não basta eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que me pensar no lugar do outro sendo o outro e não sendo eu mesmo. Quando eu digo eu faria de tal forma ou eu não faria de tal forma, eu estou sendo eu mesmo no lugar do outro. E isso não é o suficiente para compreendermos o outro. Não é o suficiente. Posso e devo me colocar no lugar do outro, mas sendo ele, imaginando o que ele sente, o que ele vive, o que ele sabe, o que ele pode e o que ele não pode, quais são seus limites. É assim que nós desenvolvemos empatia. É assim que nós desenvolvemos misericórdia. É assim que nós aprendemos a perdoar. E é assim que nós damos a César o que é de César. Isso é justiça. E é assim que nós não roubamos ao outro a experiência que ele precisa viver. Nós não roubamos ao outro o momento do seu progresso espiritual, impondo a ele o nosso modelo de vida, impondo a ele a nossa necessidade, impondo a ele muitas vezes a nossa descompensação, o nosso desequilíbrio, que nós julgamos ser a coisa mais correta do mundo, mas no fundo também é um desequilíbrio. Muitas vezes acontece, não é? A gente acha que aquilo é o perfeito, mas é um desequilíbrio que a gente tem. E a gente quer impor isso ao outro. Então, a César o que é de César, não roubar, e a ideia, né, de que isso acontece tanto em termos espirituais quanto em termos materiais. Eu sei que eu excedi um pouquinho aqui o contexto da resposta, né, que fala sobre posses materiais, mas eu quis aproveitar um pouquinho o ensejo, né, meus amigos? Vamos lá. Questão 883, caminhando aqui para o final já. É natural o desejo de possuir? Desejo de possuir, se é natural, muito cuidado, né? Porque ele pode ser egoísmo. É natural o desejo de possuir? É, mas quando ele deseja possuir somente para si, aí é egoísmo. Por isso a ideia da abelha, agora há pouco, né? A ideia da colmeia. Se eu quero só para mim, é egoísmo. 883A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Então, não é legítimo eu querer ter as coisas, porque se eu tenho as coisas, eu não sou um peso para a sociedade, eu me sustento, né? É isso que Kardec está perguntando. E a resposta diz que há homens insaciáveis, acumulam bens unicamente para saciar suas paixões. Segue a resposta. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Claro que não, né? Obviamente que não. Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer seus semelhantes, já pensa como a abelha na colmeia, né?
pratica a lei de justiça, amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Perdão, né? Para ser fiel aqui, a resposta pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Então, é uma resposta claríssima, né, de O Livro dos Espíritos. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo do outro. Pede para a gente rever a questão 808, né? Então, aqui na 884, a gente, a gente pode ver essa definição do que é uma propriedade legítima, né? Aquela que foi adquirida sem prejuízo de outro. E se a gente pensar num contexto mais profundo sobre o que seria então uma propriedade legítima, nós teríamos que pensar com muito cuidado sobre os desperdícios, né, que a gente faz de água, de recursos naturais, de energia elétrica hoje em dia, porque é um abuso, né? A gente usar desses recursos que são essenciais para a vida, quando muitas pessoas ainda no planeta Terra acabam desencarnando por causa da sede, por exemplo, né? Então a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre isso tudo. Comentário de Allan Kardec. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, a gente só pode adquirir bens quando estamos sendo justos, né? Quando estamos sendo amorosos. Temos uma responsabilidade, né? Para com toda a humanidade no uso dos recursos que nós temos aqui na Terra. Se estivéssemos em uma situação de sede, gostaríamos que as pessoas economizassem água para que pudéssemos também usufruir desse bem natural, não é? Última questão, amigos. Será ilimitado o direito de propriedade? A gente pode ter até, né, ilimitadamente? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Isso é um fato, já é um princípio já posto. Agora vejamos como segue a resposta. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, essa resposta nos leva a pensar que, embora nós tenhamos esse princípio, né, que aquilo que se adquire legitimamente seja de fato uma propriedade, isso tem uma relação estreita com a lei humana. A lei humana é imperfeita e ela prevê isso. Já a lei natural não consagra certos direitos que a justiça humana consagra. Então, por que um ser humano só ter um recurso que talvez nem seja um recurso existente na Terra, né? Uma fortuna tão imensa e, de fato, faltar o necessário para outros? É algo que nos leva a pensar profundamente a nossa existência terrena. Então, do ponto de vista dessa resposta, a gente pode refletir e dizer que não, que diante da lei natural, o direito de propriedade material não é ilimitado. Não é ilimitado. O homem deve cuidar de suas posses materiais para que ele não seja, para que ele não se perca em meio delas e para que ele não cause o mal a outras pessoas acumulando demais, né? Eu encerro o nosso estudo de hoje com o item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item tem o título A Verdadeira Propriedade. E esse item, ele vem nos ensinar um princípio que deve ser levado em consideração por todos nós, enquanto nós estamos falando a respeito de justiça, de amor e de caridade, e dessas posses terrenas, né? Nesse item a gente lê que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Ou seja, as virtudes que ele produz, as responsabilidades que ele
carrega consigo mesmo por seus atos e pensamentos, as imperfeições que ele cultivou em si mesmo, os vícios que ele também cultivou. Então é isso que o homem possui, de fato, aquilo que ele pode levar desse mundo. E claro que nenhum de nós gostaria de levar daqui mais vícios e imperfeições do que quando nós chegamos. Dado que aprendemos com a doutrina que esse nosso caminho de reencarnação é um caminho de depuração desses vícios e imperfeições. Então, que nós possamos, através desse conhecimento da lei de justiça, de amor e de caridade, carregarmos conosco um pouquinho mais de virtudes, carregarmos conosco um pouquinho mais de bem-estar, de consciência, um pouquinho mais de boas relações com o nosso próximo, um pouquinho mais dessa consciência apurada de que os direitos humanos são direitos recíprocos e que possamos, assim, construir, primeiramente, em nós mesmos, um mundo de liberdade cada vez mais plena e um mundo de justiça cada vez mais presente. E que essa liberdade e essa justiça sejam conduzidas pelo amor e pela caridade que nós estamos aprendendo a identificar aqui no Livro dos Espíritos e no Evangelho do Cristo. Muito obrigado, meus amigos, pela presença, pela companhia em mais um estudo. Eu deixo o meu abraço fraterno, convite, como sempre, né? Vamos continuar a estudar o Livro dos Espíritos. E os meus votos sinceros de muita paz a todos.